Queridos, eu quero refletir com você e o tema que eu compartilhei com você foi qual a sua desculpa. Tem coisas e tem horas na vida que a gente tem justificativas e às vezes a gente acha que são justificativas, mas quem está ouvindo parece que está ouvindo apenas desculpas. Desculpas, a gente chama de desculpas esfarrapadas, né? É um nome que a gente diz quando é uma desculpa que não justifica. Mas isso é muito difícil de saber quando uma coisa está sendo feita ou outra, porque a gente às vezes não conhece toda a realidade. Eu quero então propor uma reflexão e a gente conhecer, ou melhor, se lembrar, porque você já conhece essa história, esta narrativa, mas eu quero que você junto comigo possa lê-la e nós possamos refletir juntos sobre isso. O texto está em João 5, de 1 a 15. E diz assim: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água. Pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tem quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante o homem foi curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Esse texto é um texto muito conhecido, mas também é um texto bastante difícil. É um texto que, ao longo do tempo em que se tem teologia, estudo da Bíblia, há controvérsias sobre esse texto. O texto fala de Betesda, de um tanque chamado Betesda. Betesda comumente é traduzido e conhecido interpretado com o seguinte significado: casa da misericórdia. Alguns comentaristas também vão dizer que pode significar casa da oliveira. Deixa eu te falar um negócio. Eu vou te trazer um contexto e a dificuldade desse texto, e depois nós vamos olhar para esta cena. Mas primeiro eu preciso da sua atenção, para que você compreenda, então, esse contexto e as dificuldades que esse texto tem. Tendo superado isso, nós podemos, então, refletir melhor. O tanque de Betesda ficava, então, dentro da cidade de Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, uma das portas de acesso ao templo, chamada assim possivelmente porque era o lugar onde as ovelhas que seriam usadas para o sacrifício passavam. Tantos detalhes a gente poderia falar sobre isso. Mas esse tanque, então, é um tanque de águas. Quando a gente fala em tanque, você imagina algo de que tamanho, mais ou menos? E está um espaço aqui, né? Metade aqui, no máximo, um negócio. Tem que imaginar uma outra realidade
pesquisas, estudos revelam que a gente está falando de um espaço muito grande. 2 tanques, na verdade, que um estava do lado do outro. Tem que pensar em 66 metros aproximadamente. Uma grande piscina. Se olhar para uma piscina olímpica, é mais ou menos o que a gente está pensando. Talvez esse espaço fosse usado primeiramente para que as ovelhas fossem lavadas antes de irem para o templo e depois, mais tarde, ele tenha se tornado então um lugar de banho público. Um lugar usado pelo povo, público, aberto ao público, e ele tinha 5 acessos. 5 espaços chamados de pórticos, onde você podia acessá-los, e eram espaços, pavimentos cobertos, compridos ao longo, então, desses 2 tanques. Então, ao invés de imaginar um espaço apenas para você entrar, você tem que imaginar que cada lateral desta nossa igreja, imaginando que aqui tivéssemos, então, um espaço muito maior que esse, cada lateral fosse um pórtico, onde, então, tivessem grandes varandas, pátios cobertos, onde, então, os enfermos ficavam ali, segundo o nosso texto. Os doentes ficavam aguardando ali uma oportunidade para serem curados. O texto, então, no versículo 3 e 4, diz: ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos. Então, para o termo multidão, você tem que imaginar que esse lugar era muito grande. E esses espaços todos cobertos de pessoas enfermas como essas, cegos, mancos e paralíticos, esperando um movimento da água, diz o texto, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. O texto explica, então, nesta narrativa, que eventualmente um anjo movimentava as águas do tanque de Betesda e a água adquiria temporariamente propriedades curativas, poderes curativos. A primeira pessoa que entrasse então na água, depois daquele movimento da água, ela era curada. Só a primeira pessoa. E então, todo mundo tinha que esperar uma nova oportunidade. Por que que esse texto, então, ele é polêmico? Ele divide diversos teólogos, biblicistas, pesquisadores. Arqueólogos pensam de forma diferente. Então, obviamente, eu não estou aqui para dar uma versão final disto, mas eu quero expor essas possibilidades junto com você. O texto, fato que deve ser considerado em primeiro lugar. O texto aparece na maioria das traduções bíblicas. Você está com sua Bíblia aí? O texto, se você quiser abrir, dependendo de qual é a sua Bíblia, eu não sei dizer como ela estará, mas na maioria de traduções mais sérias e cuidadosas, esse texto, a segunda parte do versículo 3 e todo o versículo 4 aparece entre chaves ou entre colchetes. Se sua Bíblia tiver então um comentário, lá no comentário de rodapé vai trazer uma informação talvez como esta, e eu cito aqui as palavras do comentarista William Hendrickson. O texto não consta nos melhores e mais antigos manuscritos do Evangelho de João. E aí você precisa então de uma outra informação. A Bíblia foi escrita, cada autor usou algum material para escrever o seu texto. É chamado então de autógrafo. É o texto original, são os originais da Bíblia. Uma informação importante: não existe nenhuma comprovação de qualquer original que ainda exista. Todos os acessos que nós temos ao texto bíblico, aos textos mais antigos, são de manuscritos que são cópias desses originais, feitas durante o tempo. Então, um manuscrito quer dizer que alguém lá atrás, um copista, que era preparado para esse tipo de trabalho, conhecedor da língua muito bem, com letra bonita, sabendo escrever direito, conhecedor
profundo também das línguas originais, muitos deles, eles copiavam o texto manualmente. Muitos copistas, então, faziam esse trabalho de cópia, e nós temos, então, vários pedaços, partes de manuscritos, e alguns manuscritos completos, mais antigos. Eu não sou especialista nesta área, aliás, eu acho que eu não sou especialista em nada, né? Acho que não. Em pavê, eu acho que, né, em experimentar e saber se é bom, muita experiência em falar sobre doce de leite, pode me perguntar sobre isso, mas especialista, não sou, mas tem uns homens de Deus que se estudaram muito isso, se especializaram muito nessa pesquisa desses manuscritos, e a maioria, boa parte deles, os mais críticos, informam que esse texto não está nesses manuscritos mais antigos. É bem verdade que esses manuscritos mais antigos, lá no século IV, não tem, os melhores não tem. Mas no século III nós temos a Vulgata, uma primeira tradução para o latim. E nesse texto tem. Então, quem usou e traduziu o texto lá na Vulgata, há tanto tempo atrás, registrou esse texto. Provavelmente o que se acredita é que algum copista decidiu colocar uma nota explicativa. Porque o texto fala, aquele homem fala que não tem ninguém para colocar ele no tanque quando as águas são agitadas. Mas se não tivesse essa parte do versículo 3 e 4, a gente não ia saber por quê. Então o que se considera que um copista, sendo uma história tão comum, sendo uma crença popular tão comum, ele falou, melhor colocar aqui, né, explicar para o pessoal. Alguém teria incluído, estou afirmando que é exatamente isto, mas teria incluído uma nota de rodapé, incluindo o quê? Estas partes, esperando, o texto ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos. Isto tem então, nesses manuscritos mais antigos. Preciso me corrigir, não temos acesso a originais. E nós cremos que a Bíblia é inerrante nos seus originais. Muita gente defende, né? Tem gente que defende, inclusive, que a versão Ferreira de Almeida, a corrigida fiel, então esta é como se fosse o original. Deus preservou a tradução ali. Nós não pensamos assim, pelo menos penso que não faz muito sentido defender isto se a língua portuguesa tivesse uma supremacia sobre todas as línguas. Você tem que lembrar que tem traduções em todos os países, muito mais antigos do que o Brasil. E que a gente, quando fez esta tradução, quando foi feita, várias questões ainda precisavam ser descobertas para que o texto fosse, então, mais fiel aos manuscritos. Bem, ele pode ter colocado esse trecho como uma nota para explicar porque tantas pessoas se juntavam naquele lugar, no tanque, e talvez esse texto, ao longo do tempo, tenha sido incluído. Então, e começaram a colocar a própria menção no próprio texto. Isto é um grande problema para o sentido do texto? Não é um grande problema, porque de fato, todo o restante do texto indica que aquele homem acreditava nisto, e assim, junto com ele, todos que estavam ali. Então não é um problema para esta percepção, ou para esse pensamento daquele homem. E quem fala sobre isso é o homem. João, que está escrevendo, ele não está dando esta informação. Vamos considerar então que esta parte João não escreveu, foi acrescentada depois. Então, eu tenho que considerar que na narrativa não é João que fala isso, mas é o homem que fala. Do que nós podemos compreender aqui? Quais são as possibilidades que existem a respeito desse trecho? Primeiro, a possibilidade de que havia uma fonte que fazia jorrar a água ali embaixo daquele tanque, que alimentava aquele tanque, tinha um arqueduto, ou seja, um canal de águas subterrâneos para alimentar aquelas piscinas, aqueles tanques.
mas que havia ligado a ele então uma fonte natural, e esta fonte de tempos em tempos, ela então fazia jorrar água e então gerava um movimento nas águas. E as pessoas que mergulhavam ali, em primeiro lugar, por causa da crença, por causa da fé que elas estavam construindo naquilo, se sentiram curadas. É uma hipótese. Obviamente, nós estamos falando dos casos que não eram mais graves. Porque quem chega primeiro na água é quem consegue correr para a água. A gente não está falando dos que não conseguem andar, porque como esse homem, ele não chega nunca na água. Até ali. É a situação dele. Segunda opção, esse tanque seria alimentado por um arqueduto, como falamos, que eventualmente um deles entende-se que essa água deveria ser corrente. Um poderia ser com água parada, para um tipo de lavagem, e outro com água corrente. Motivos que não vamos mencionar aqui. Mas este, então, de tempo em tempo, havia, passo um parênteses, a SEDAI precisa manobrar a água nesses reservatórios. Isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa antiga. Então, naquele tempo, possivelmente, havia como fechar e abrir esta água para que ela se tornasse corrente. Então, há a possibilidade, então, de os sacerdotes, funcionários do templo, terem esse compromisso de, eventualmente, necessidades específicas, então abrir, ou dias específicos, ou festas específicas, abrir, então, esse canal, ou não posso dizer exatamente como era feita esta manobra, mas esse aqueduto, então, ele era aberto para que esta água pudesse correr e ser renovada ali em uma daquelas piscinas ou daqueles tanques. Quando isso acontecia, as águas se agitavam, pode ser um dos motivos também dessa agitação. O terceiro, poderia haver, então, esta fonte natural poderia ser uma fonte termal, que estivesse ligada ali àquele aqueduto. Há algumas evidências arqueológicas que apontam para essa direção. Água termal, bendito, até hoje tem gente que viaja para alguns lugares para ir se banhar em algumas piscinas termais. A propaganda que esses lugares fazem é: as águas são indicadas para tratar doenças reumáticas, problemas de articulação, laringite, bronquite, sinusite, diabetes, asma, colites, problemas de pele, intoxicações, inflamações, e também atua como cicatrizante, desintoxicante e estimula o metabolismo. A gente está se perguntando por que a gente ainda não fez uma excursão para uma água termal dessa, para a gente resolver muitos dos nossos problemas. É a promessa que se diz. E você vai lá e está cheio de gente lá, entrando nas águas porque estão procurando algum tipo de tratamento e acreditam que aquilo pode curar. Veja, a gente está falando de algo estranho, né? Uma possibilidade. Outra possibilidade. Havia uma tradição pagã de que naquele espaço também havia uma expectativa ou uma fama de que havia uma cura de um deus grego chamado Esculápio ou Asclépio. Você o conhece porque é o deus aí chamado da medicina. Seu símbolo é usado na medicina. Há evidências arqueológicas de que aquele espaço em Jerusalém, muitos espaços, foram influenciados por Roma. Roma pegou alguns lugares e colocou marcas da sua religião. Um desses lugares teria sido esse tanque. E muitas pessoas estavam ali também misturando um sincretismo religioso, uma mistura, tanto acreditando que poderia ser esse falso deus grego, como poderia ser um anjo do Senhor que estava movendo as águas. Existem outras possibilidades, mas não de biblicistas, histórias estranhas sobre essas águas. Mas naquele contexto, isto é muito possível, porque até mesmo várias escavações nesse lugar encontraram algumas evidências da presença desse tipo de crença
com algumas imagens, com alguns desenhos sobre esse Deus grego. O que não parece provável? Não parece provável justamente o óbvio, o que está escrito. Nós precisamos olhar o texto crendo que realmente foi um acréscimo de uma explicação de uma crença popular, e não que João está querendo dizer aqui, explicar algo que acontecia de verdade por providência de Deus. Deus poderia mandar um anjo mover as águas e curar o primeiro que entrar? Sim ou não? Poderia, ele tem poder para fazer, ele faz isso conforme ele quer. Isto concorda, combina, harmoniza com o Deus apresentado na palavra em todos os outros textos, antes deste e depois deste? Não parece. Porque a ideia de ter alguém que vai ser curado, porque um anjo vem mover as águas, ela não parece concordar com, e nós estamos falando do tempo de Cristo, não parece concordar com esse tempo de Cristo na terra. A gente fala um pouco mais sobre isso depois. Fato é que era uma crença tão forte que fazia uma grande multidão de doentes passar os dias ali. Esperar que aquelas águas se movessem, se agitassem, e elas se agitavam. O motivo nós já falamos quais seriam, não temos como afirmar qual é. Não podemos negar completamente esta ação de um anjo, não podemos negar completamente, mas ela não parece ser provável, parece ser uma crença popular. Fato é que eles estavam ali em busca de um milagre, acreditando que podiam ser curados em Betesda. Algumas outras fontes vão até dizer que esse evento acontecia uma vez por ano. Você imagina o que é esperar uma vez por ano por esse mover das águas? Agora eu quero que você imagine